Imagine por um instante que você recebeu uma ordem direta do Criador do Universo, uma missão clara e sem margem para interpretações ambíguas, mas que essa ordem vai contra tudo o que você acredita ser justo, contra seus sentimentos mais profundos e contra a sua própria identidade nacional e religiosa. O que você faria se o seu coração, movido por um desejo de justiça, ou talvez por um rancor enraizado, decidisse que o silêncio é melhor do que a obediência? Hoje, vamos mergulhar na história de Jonas, um homem que tentou fugir da onipresença de Deus, não porque não acreditasse nela, mas porque temia que a misericórdia divina fosse grande demais para aqueles que ele considerava seus inimigos. Antes de seguirmos por esse caminho de descoberta, convido você a se inscrever aqui no canal Vozes do Passado Bíblico, onde exploramos as profundezas das Escrituras para fortalecer a sua caminhada de fé. Jonas não foi apenas um profeta que terminou dentro de um grande peixe. Ele foi um espelho de nossas próprias resistências, um homem que nos ensina que o plano de Deus para nossas vidas muitas vezes atinge o seu ápice exatamente quando paramos de lutar contra a sua vontade. A narrativa de Jonas começa não com uma oração, mas com um comando divino que exigia coragem e, acima de tudo, desapego das próprias convicções. Deus instruiu Jonas a ir até Nínive, a grande capital do Império Assírio, uma cidade conhecida por sua brutalidade, sua violência e por ser a eterna ameaça ao povo de Israel. Para Jonas, Nínive representava o mal puro. A lógica humana do profeta era simples e, na visão dele, correta. Se os ninivitas mereciam a destruição, quem era ele para levar uma mensagem que pudesse resultar em perdão? Em vez de seguir para o leste, em direção ao que Deus pediu, Jonas desceu até o porto de Jope e pagou a passagem para Tarsis, fugindo para o lado oposto do mundo conhecido. Ele acreditava que, ao se distanciar geograficamente do lugar da missão, estaria se livrando da responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Jonas esqueceu que a geografia é irrelevante para aquele que formou os mares e as terras secas. No momento em que o navio zarpou, Jonas buscou o lugar mais escuro e profundo da embarcação para dormir, tentando silenciar sua consciência com o sono, enquanto a tempestade que Deus enviou começava a rugir sobre as águas. O mar, que deveria ser um caminho de fuga, tornou-se o cenário do julgamento de Jonas. Os marinheiros, homens acostumados aos perigos das grandes viagens, tremiam diante daquela tormenta sobrenatural. Enquanto eles clamavam por seus próprios deuses e lançavam a carga ao mar para aliviar o peso da embarcação, Jonas permanecia alheio, em um sono que era, na verdade, uma negação da realidade. Quando foi descoberto e confrontado pelos marinheiros, Jonas confessou sua identidade e a quem servia. Sua resposta foi surpreendentemente honesta. Ele sabia que o Deus do céu era quem fizera o mar e a terra seca. Mesmo sabendo disso, ele preferiu o risco da morte à obediência. Quando Jonas foi lançado ao mar, a tempestade cessou instantaneamente, revelando que o conflito não era meteorológico, mas espiritual. No abismo, quando tudo parecia perdido e a morte era uma certeza física nas profundezas, Deus enviou um grande peixe para engolir o profeta. Ali, nos confins da existência, no ventre da criatura que o isolou do mundo, Jonas finalmente começou a orar. Não era uma oração de pedido, mas de reconhecimento. Ele entendeu que a salvação vem do Senhor e que, por mais que tentasse, não poderia se esconder da presença que dá vida. O momento em que o peixe vomitou Jonas na terra seca não foi o fim da história, mas o reinício de uma missão para a qual ele ainda não estava plenamente preparado. A segunda ordem de Deus foi idêntica à primeira, e desta vez Jonas não hesitou. Ele percorreu a cidade de Nínive, proclamando a mensagem de juízo. O impacto foi avassalador, não pelo poder de oratória do profeta, mas pela disposição de Deus em transformar o coração daqueles que se arrependem. O rei de Nínive e todo o povo, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco e se humilharam diante do Criador. Deus, vendo a sinceridade da mudança, desistiu da calamidade que havia prometido. Para Jonas, esse desfecho não foi motivo de alegria.
mas de indignação. Ele ficou furioso porque sabia desde o início que Deus era gracioso, compassivo e tardio em irar-se. O coração de Jonas estava tão preso ao seu preconceito e ao seu desejo de ver a justiça punitiva que ele preferiu a própria morte à visão de um inimigo sendo perdoado. A parte final da história é talvez a mais reveladora sobre o caráter de Deus e a humanidade obstinada de Jonas. O profeta retirou-se para fora da cidade, construiu uma cabana e esperou para ver o que aconteceria com Nínive, mantendo a esperança de que, talvez, Deus mudasse de ideia e destruísse a cidade. O Senhor, então, fez crescer uma planta para oferecer sombra a Jonas, trazendo-lhe um alívio momentâneo, mas logo em seguida permitiu que a planta secasse. Jonas, irritado pelo calor e pela perda da planta, reclamou amargamente. Foi então que Deus fez a pergunta definitiva que ressoa até hoje em nossos ouvidos. Jonas, tens razão para estar irado por causa da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, e que em uma noite nasceu e em outra morreu. Por que não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde vivem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais? O que Jonas precisava entender, e o que Deus espera que nós compreendamos, é que a graça não é um prêmio para os justos, mas um presente para os que se rendem. O peixe, a planta, a tempestade e o calor foram instrumentos de uma pedagogia divina destinada a moldar o caráter de um homem que precisava aprender a ver o próximo através da lente do amor de Deus e não do seu próprio ódio. Essa história nos desafia a refletir sobre quais Nínives nós estamos evitando em nossas próprias vidas. Existem pessoas ou situações que julgamos indignas da graça de Deus. Existe um chamado que temos ignorado, preferindo o conforto da nossa própria vontade à obediência que exige de nós o sacrifício do ego. Deus continua sendo o mesmo que não desiste de Jonas. Ele é persistente em sua busca, paciente em seus métodos e profundamente interessado em remover de nós as escamas do orgulho. Ele utiliza as falhas, as tempestades e até os momentos de isolamento para nos trazer de volta ao centro da sua vontade. A obediência, para Jonas, começou com uma caminhada dolorosa, mas terminou com o reconhecimento de que, onde Deus manda, a sua mão provê o sustento, o livramento e a direção. Não importa quão longe você sinta que foi ou quão profunda seja a tempestade que você mesmo criou, o chamado continua lá, esperando uma resposta que não seja baseada em preferências humanas, mas na confiança absoluta de que o caminho de Deus é sempre superior ao nosso. Ao encerrarmos essa jornada pela vida de Jonas, fica o convite para que você faça uma revisão profunda em seu coração. Quais são as fugas que você tem alimentado? Onde você tem se escondido de Deus, temendo que a obediência exija algo que você não está disposto a entregar? Que a história de Jonas nos sirva de bússola para alinhar nossas vontades à vontade soberana de aquele que, mesmo quando falhamos, nos aguarda com braços abertos para nos recolocar no caminho certo. Se esta reflexão tocou a sua alma e trouxe uma nova perspectiva para a sua caminhada com o Senhor, eu peço que você não deixe este vídeo sem antes compartilhar a sua opinião aqui nos comentários. Qual parte da história de Jonas mais te desafia hoje? Sinta-se à vontade para escrever o seu testemunho ou a sua dúvida. Não se esqueça de deixar o seu curtir, pois isso ajuda a levar a mensagem do Evangelho para mais corações que, assim como o de Jonas, precisam apenas de um momento de rendição para encontrar o verdadeiro propósito. Inscreva-se no canal Vozes do Passado Bíblico, ative as notificações e continue acompanhando nossos próximos vídeos, pois temos muito mais tesouros das Escrituras para desvendar juntos. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração, capacitando você a ser um instrumento de graça onde quer que o Senhor o enviar, sem fugas, sem resistências, mas com a disposição de quem sabe que o plano de Deus é, acima de tudo, um plano de amor profundo e incondicional. Até a próxima, e que a palavra de Deus continue sendo a lâmpada para seus pés.